Porque Jesus somente escolheu homens para serem apóstolos. Os termos machismo ou feminismo são estranhos às Escrituras. E vamos compreender a razão de Jesus só terem chamado homens para serem apóstolos por causa do ensinamento e da simbologia espiritual. Todas as Escrituras, em sua maior parte, é formada por símbolos. E esses símbolos formam conceitos espirituais na mente de Deus, na sua pré-ordenação, no seu eterno propósito. Ele, na sua criação, revelou uma realidade espiritual. Portanto, toda realidade espiritual na mente de Deus é revelada na sua criação. Então vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11. Os dois conceitos de homem e o conceito de mulher. Esses dois conceitos, eles norteiam toda a revelação de Deus e nos fazem entender a figura do homem e a figura da mulher e o motivo por que Jesus só chamou os homens. Versículo 3, capítulo 11 de 1 Coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos observar que aqui tem uma autoridade. A autoridade sobre Cristo é de Deus. A autoridade sobre a mulher é do homem. O homem, diz o versículo 7, o homem é a imagem e glória de Deus. A mulher é glória do homem. Portanto, está definida a figura espiritual do homem e da mulher. O homem é a imagem e glória de Deus. E a mulher é a glória do homem, porque o homem representa o próprio Cristo. Ele é a imagem e glória de Deus. E a mulher representa a igreja, formada tanto por homens quanto por mulheres. Assim, temos o significado. Jesus não chamaria uma mulher porque a igreja, como mulher, não tem ensinamento e nem palavra. A igreja formada por homens e mulheres. Ela é como um vaso que transmite a palavra do marido, que é o Espírito, que é o Senhor Jesus, que é o Deus único e verdadeiro. Portanto, agora compreendemos o significado espiritual desses dois conceitos, do homem e da mulher. Assim, compreenderemos também o ensinamento que está mais à frente aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, sobre as mulheres ficarem em silêncio na igreja. Conserve-se as mulheres caladas, versículo 34, nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, quer aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Note que este contexto do capítulo 14 é sobre a ordem na reunião da igreja. Por que a mulher não deve falar? Elas devem aprender em silêncio, porque a igreja formada por homem e mulher, que é o corpo, que é a mulher como esposa de Cristo, devem aprender em silêncio. E devemos perguntar ao marido, que é o próprio Cristo, que está em nosso espírito. Assim compreendemos que todos os homens e mulheres crentes que formam o único corpo de Cristo, que é a mulher, devem perguntar ao marido, que é o Espírito. E o Espírito vai nos ensinar e nos guiar a toda a verdade.
Agora compreendemos por que mulheres podem profetizar e não podem ensinar. Porque profetizar, quem fala na profecia é o marido. Ele é como um vaso, assim como o homem. Assim compreendemos as Escrituras. Por isso, em Efésios, também no versículo 22 do capítulo 5, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Se você ler toda esta questão que o apóstolo ensina, e ele conclui no versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está falando da união do homem com a mulher. Portanto, este é o significado espiritual. E temos nas Escrituras uma mulher que falou na igreja e que ensinou na igreja em Tiatira. Isso se tornou uma tragédia, porque ela ensinou os crentes a comerem sacrifícios de idolatria. Introduziu a idolatria. É Jezabel na igreja em Tiatira. Leia Apocalipse capítulo 2, no versículo 20. Jesus, glorificado, diz assim, segundo o Espírito: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Portanto, a prostituição espiritual e o sacrifício aos ídolos ou a idolatria foi introduzida quando a mulher, a igreja, começou a ensinar por si mesma. Basta nós irmos às Escrituras, tirando de nosso coração toda contaminação e ensinamento humano, e percebermos os conceitos deixados pelo Espírito Santo. Assim entenderemos porque Jesus chamou somente apóstolos para a sua igreja, porque o homem é a imagem da glória de Deus. Ele é a imagem e a glória do próprio Deus. E a igreja é para a glória do próprio Cristo, do próprio homem. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja com cada um de nós. Possamos compreender estes conceitos espirituais. É assim compreenderemos as Escrituras segundo o Espírito e não segundo os homens. Que a graça de Deus seja com vocês. Amém.